Eu pensei em fazer uma exposição dos 3 últimos capítulos, irmãos, para a gente encerrar, mas eu percebi que ia ficar muito longo, então eu decidi que a gente deve seguir capítulo a capítulo até a gente terminar. Então, o capítulo dessa noite, retomando a nossa sequência de exposições no livro de Juízes, é o capítulo 19. Nós tivemos uma pequena pausa aí por conta do aniversário da igreja, né? E domingo passado também eu preguei um texto aleatório por conta do Congresso dos Jovens, mas hoje a gente vai retomar as nossas exposições no livro de Juízes e o capítulo dessa noite é o capítulo 19. Peço aos irmãos, a partir de agora, todo silêncio, toda reverência. Diz assim, meus irmãos, o texto sagrado: naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando o seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá, de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde você vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos, e para nós mesmos, que somos seus servos, temos pão e vinho, para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos,
alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Amém. Vamos orar mais uma vez? Glorioso e bendito Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai, e com temor e tremor, com santa reverência, nós suplicamos ao Senhor agora graça e misericórdia. Rogamos também ao Senhor unção no falar, ó Deus, e no ouvir. E rogamos também a iluminação do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, extrair desse texto lições preciosas que possam nos abençoar, ó Deus, e nos edificar. Não leve em conta, Pai, a limitação do mensageiro, mas que o Senhor possa falar ao teu povo. É a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero conversar com os irmãos nessa noite, fulcrado no tema a decadência de uma nação. A decadência de uma nação. Eu disse aqui, meus amados irmãos, nas mensagens anteriores, que esta última sessão do livro de Juízes, esses 5 últimos capítulos, eles são uma espécie de apêndice do livro. E o que é um apêndice? Um apêndice é uma sessão complementar, normalmente colocada no final da obra, que contém informações adicionais que não caberiam bem no corpo principal do texto, mas que podem enriquecer ou esclarecer o conteúdo. Então, esses 5 capítulos finais, capítulo 17 até o 21, eles cumprem exatamente essa função. Eles funcionam como uma espécie de apêndice dentro do livro. É como se a obra tivesse terminado com o último dos Juízes, mas houve então esses acréscimos aqui, esses apêndices, trazendo novas informações para aclarar para a gente a realidade espiritual da nação de Israel ali naquele período. Então, assim, até o capítulo 16, nós vimos a situação de Israel de uma forma panorâmica, de uma forma mais geral. E a partir do capítulo 17, então, até o 21, nós estamos vendo de uma forma mais particular, de uma forma mais detalhada. E aí, refrescando um pouquinho a memória dos irmãos, capítulo 17, nós vimos a decadência de uma família. Lembram-se? Família de Mica. Depois, no capítulo 18, nós vimos a decadência de uma tribo. Os irmãos também devem se lembrar, nós falamos ali da tribo de Dan. E agora, do capítulo 19 até o capítulo 21, nós vamos ver, meus irmãos, finalmente a decadência de toda a nação. Por isso o título do sermão, a decadência de uma nação. Começa com uma família, se espalha para uma tribo e atinge finalmente toda a nação de Israel. Vocês devem ter notado durante a leitura do texto
que nós estamos, meus irmãos, diante do capítulo mais sombrio, do capítulo mais macabro das Escrituras Sagradas. Este capítulo em especial, meus irmãos, vai denunciar de forma eloquente para nós o estado espiritual da nação de Israel naquele período tribal, período dos juízes. A nação, meus irmãos, chegou ao fundo do poço. Lamentavelmente, eles chegaram ao fundo do poço. E uma curiosidade eu preciso compartilhar aqui com os irmãos, que é o anonimato dos personagens do capítulo. Eu não sei se vocês perceberam, mas nenhum dos personagens é identificado pelo nome. São personagens sem nome. Agora entendam uma coisa, meus irmãos, o anonimato dos personagens é proposital por parte do autor. O anonimato é um dispositivo literário intencional adotado para refletir a universalidade da canonização de Israel. O anonimato dos personagens reflete a desumanização do indivíduo em um mundo canonizado. Então o autor, quando escreve esse capítulo aqui, e ele vai narrando e apresentando os personagens sem nominá-los, na verdade o que ele está querendo dizer é o seguinte: isso aqui era a regra geral dentro da nação. Isso aqui não foi um episódio pontual, mas isso aqui podia acontecer em qualquer lugar, em qualquer tribo, em qualquer momento, porque era o estado espiritual da nação inteira. Então isso significa, em outras palavras, meus irmãos, que o levita representa todo levita. A concubina representa cada mulher. O sogro representa cada hospedeiro. E esse ancião aqui, residente em Betel, representa todo forasteiro em uma cidade benjamita. Uma vez que cada um fazia o que bem entendia, todo hospedeiro era capaz de cometer atrocidades benjamitas. Cada hóspede poderia ser maltratado. E toda mulher era uma vítima em potencial de estupro, assassinato e até desmembramento, como nós vimos aqui no final do texto. Então, meus irmãos, dito isso, eu queria convidá-los, como a gente sempre faz, a irmos examinando parte por parte do texto. Eu dividi esse texto, esse capítulo, em 7 pontos, e eu vou desenvolvendo aqui e os irmãos vão me acompanhando. O primeiro ponto, versos de 1 a 3, trata do levita e a sua concubina. Acompanhe aí, meus irmãos, a leitura, por favor. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. Então, o primeiro ponto aqui, dentro desse capítulo que eu quero apresentar para os irmãos, é a história desse levita com a sua concubina. Naquela época, o texto começa dizendo: não havia rei em Israel. Os irmãos já devem ter notado, eu falei aqui inclusive em outras pregações, que essa frase ela se repete ao longo do livro. E ela se repete ao longo do livro para destacar a falta de uma liderança nacional e a precariedade espiritual do povo. Então, tempos em tempos, os irmãos vão ver dentro do texto, desde que nós começamos no capítulo 1, que essa frase ela vai se repetindo. Naquela época não havia rei em Israel e geralmente vem acompanhada de um complemento. E cada um fazia o que achava mais reto. Aqui, o autor botou apenas essa primeira parte. Naquela época não havia rei em Israel. E um levita tomou para si uma concubina. Eu vou explicar para os irmãos o que é isso. Amados irmãos, diferente da ICAR, diferente da Igreja Católica Apostólica Romana, que apregou o celibato dos sacerdotes, no Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas, eles podiam se casar. E uma concubina era uma esposa com direito apenas a comida, roupas e os privilégios conjugais. Seus filhos eram considerados
legítimos, mas pelo fato de a mãe ser vista como uma esposa de segunda categoria, as concubinas eram mais ou menos isso, uma espécie de esposa de segunda classe, por elas serem vistas assim, os seus filhos não tinham necessariamente direito à herança na família. E os irmãos vão se lembrar também, em alguns episódios do Antigo Testamento, que se a esposa de um homem era estéril, às vezes ele tomava para si uma concubina para estabelecer família, caso, inclusive, de Abraão. Não devem se lembrar disso. Apesar, meus irmãos, de o concubinato ser culturalmente legítimo, legalizado, a prática não era aceitável diante do Senhor. O Senhor nunca encorajou, nem nunca motivou os homens terem uma concubina. A visão de Deus, o propósito original do Senhor, era que o homem tivesse uma esposa. Quando ele criou Adão, ele criou Eva e formou, então, o casamento monogâmico. Isso aqui, conquanto fosse legal culturalmente, nunca teve a aprovação do Senhor. O que esse levita fez aqui, de conseguir, de obter uma concubina, não era o propósito original de Deus para o homem. Era legalizado naquela cultura, mas não tinha a aprovação do Senhor. Só para os irmãos entenderem essa relação aqui desse levita com essa mulher, esse concubinato, o que isso representa, o que isso significa. E o texto diz ainda no verso 19 que ela lhe foi infiel. A concubina desse relato, ela foi infiel ao marido levita e fugiu para a casa do seu pai em busca de proteção. Por quê? Porque pela lei de Moisés, no Levítico capítulo 20, versículo 10, todos os adúlteros deveriam ser apedrejados, irmãos, até a morte, tanto homens quanto mulheres. Então, ao que tudo indica aqui, essa concubina, ao trair o seu esposo levita, ela foge para a casa de seu pai para se livrar da morte e se refugia ali. E o texto prossegue dizendo, ali no finalzinho do versículo 2 e no início do versículo 3, diz que 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ou seja, com o passar do tempo, com os ânimos mais amainados, o levita sentiu falta da sua concubina, perdoou-a e foi até Belém de Judá, a fim de reconciliar-se com ela. E aí no finalzinho do versículo 3 diz assim, a mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. Então, houve uma briga entre eles, ela o traiu, se refugiou novamente na casa de seu pai, para fugir da morte. Passaram-se 4 meses, esse homem sentiu saudade da sua concubina, relevou, perdoou e foi atrás dela em busca de reconciliação. Ela leva ele para dentro da casa. Quando seu pai vê o seu genro, se alegra com ele. Isso é muito natural, compreensível, porque visto que a desgraça, que a sua filha arrumou com o adultério e com a separação, tudo isso ia acabar recaindo sobre o seu pai, que foi quem a criou. Então, todo pai, numa condição dessa daqui, ficaria feliz em ver o seu genro voltando e tentando se reaproximar da sua filha, procurando restaurar o casamento. Então, o texto diz que o pai da moça, o sogro desse levita, ficou feliz ao vê-lo ali por motivos óbvios. Ele ficou feliz porque seu nome seria limpo, ele não seria mal falado diante da comunidade. E aí, dos versos 4 a 9, vem um segundo ponto, que é a hospitalidade desse sogro. Notem aí, meus irmãos, versos 4 a 9. O sogro dele, pai da moça, o convenceu a ficar ali. E ele permaneceu com eles 3 dias. Todos eles comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro, coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse, eu lhe peço que fique esta noite, que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse, vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem com a sua concubina e com o seu servo levantaram-se para partir, o seu sogro, pai da moça, disse outra vez, veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite aqui,
fiquem alegres. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Então esse segundo ponto aqui chama a nossa atenção, essa aparente hospitalidade exagerada por parte do sogro. O que inicialmente seria uma visita rápida, por conta da hospitalidade do sogro, desse homem generoso, se transformou numa estadia de pelo menos 5 dias ali. Essa hospitalidade, meus irmãos, aparentemente exagerada, não era algo incomum na cultura oriental. Não era algo incomum, era um traço muito forte na cultura dos povos orientais, a hospitalidade. E os irmãos devem se lembrar, por exemplo, de Abraão, quando recebeu a visita do Senhor para o anúncio de que seria pai. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 18. Lá diz assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem? Faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite, novilho, que havia sido preparado, e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Então notem, meus irmãos, olhando para o exemplo de Abraão, quando recebeu a visita do Senhor, que aqui se manifesta na forma de 3 homens, que Abraão foi extremamente hospitaleiro, recebendo esses visitantes que ele inicialmente não sabia que era o Senhor. Então isso confirma que a hospitalidade era uma marca, era um traço muito forte da cultura oriental. Então esse sogro do levita aqui, aos nossos olhos, parece ser um homem extremamente gentil, parece até que ele está sendo exagerado no trato com o seu genro, mas não. Isso era parte da cultura realmente dos orientais, tratar bem os seus hóspedes, né? E o levita, como hóspede oriental e genro obediente, honrou os costumes predominantes da hospitalidade. Ele não se apressou a ir embora, ele atendeu inicialmente a todos os convites do seu sogro para que fosse ficando ali, até que chegou um momento, naturalmente ele tinha seus compromissos e precisava voltar. E aí nós vamos entrar agora no terceiro ponto, os versos 10 a 14, né? A recusa do levita em hospedar-se em Jebus. Acompanhe aí, meus irmãos, a leitura, por favor. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não seja israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Então, meus irmãos, o levita, não querendo mais se demorar na casa do seu sogro, ele partiu rumo a Jebus, que ficava aproximadamente uns 10 quilômetros de distância de onde ele estava, ali em Belém de Judá. O servo do levita, preocupado com o avançar da hora, com a chegada da noite e com os seus perigos subsequentes, ao aproximarem-se ali de Jebus, ele sugeriu ao seu senhor, ao levita, que pernoitasse ali. Contudo, o levita não quis pernoitar ali em Jebus, que é a mesma cidade de Jerusalém, só que ela não tinha esse nome nessa época.
Ela tinha esse nome de Jebus porque ela ainda era uma cidade pagã, ainda era dominada pelos pagãos. Ela era dominada pelos jebuseus, por isso que ainda não era chamada Jerusalém, era chamada apenas de Jebus. E esse levita não quis seguir a sugestão do seu servo. Por quê? Porque era uma cidade pagã. Ele não queria ficar numa cidade pagã, uma cidade de gentios. Ele queria seguir mais adiante e chegar então até Gibeal, quem sabe até Ramá, que ficava uns 4 quilômetros depois ainda de Jebus, mas eram cidades que pertenciam ao território israelita, ao território da tribo de Benjamim. E aí, nos versos 15 ao 21, vem o quarto ponto, que é a chegada a Gibeá e a falta de hospitalidade daquele povo ali. Observem aí, meus irmãos, dos versos 15 ao 21. Ali entraram para passar a noite em Gibeá. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em casa. Praça, meus irmãos, era um lugar para propósitos sociais, um lugar de encontro para esses propósitos sociais, comerciais e também jurídicos. O levita, o seu servo e a sua concubina foram passar ali para aguardar, quem sabe, alguma hospitalidade de algum morador daquele lugar. Só que, inicialmente, ninguém lhe estende a mão, ninguém lhe oferece a casa para que eles pudessem passar a noite. Eles estão ali na praça e já escureceu e a hora vai avançando e provavelmente o lugar foi ficando deserto. Até que o verso 16 diz para a gente assim: naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas. Esse idoso aqui, ele era oriundo da tribo de Efraim, mas estava naquele momento habitando ali naquela cidade de Gibeá dos benjamitas. Esse ancião voltou do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde vem? Então esse homem idoso estava voltando da sua jornada de trabalho, já havia escurecido, a praça estava deserta, e muito provavelmente conhecendo os perigos ali daquele lugar, ele se sensibilizou com o levita, com a sua concubina e com o seu servo, e então começa a travar um diálogo com eles ali. E o levita então respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos. E para nós mesmos, que somos seus servos, temos pão e vinho. Para mim, para a sua serva, para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Então o levita responde às indagações daquele ancião e se queixa aqui da falta de hospitalidade daqueles moradores dali. E ele ainda argumenta o seguinte: olha, é estranha essa falta de hospitalidade. Eu disse aqui agora há pouco que era uma marca, né, da cultura oriental, que ele está estranhando, porque ele chega de longe, chega na praça para descansar e ninguém estende a mão, ninguém lhe convida para ficar na sua casa. E ele diz ainda: olha, nós temos provisões. Tem provisões aqui para os animais, tem provisões para mim, para a concubina, para o meu servo. Ou seja, nós não vamos ser pesados a ninguém, nós não vamos ser onerosos a ninguém. Isso me causa estranheza. Por que ninguém me estendeu a mão? Aí no verso 20, o ancião diz para ele assim: olha, você é bem-vindo em minha casa, disse um homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Muito provavelmente, irmãos, olhem para mim, esse ancião, por ser morador do local, conhecia os perigos daquela praça. E ele então se compadeceu dos perigos, né? Que aquela família ali, que aquele homem com a sua concubina, com o seu servo, aquele grupo estava correndo risco. E percebendo isso, ele se sensibilizou, estendeu a mão e os acolheu, então, finalmente em sua casa. E aí, meus irmãos, agora, a partir do verso 22 em diante, é que a coisa vai ficar feia. Nós vamos ver aqui o quinto ponto, que é a perversão dos homens de Gibeá. Olha aí, meus irmãos, o que diz o texto. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa.
Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que este homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Então aqui, meus irmãos, o texto começa a ficar indigesto, começa a ficar um texto difícil de ler e da gente prosseguir nessa leitura, porque acontecem coisas aqui, meus irmãos, horrendas, coisas bizarras estão acontecendo aqui, coisas terríveis estão sendo descritas aqui. É um texto realmente difícil de ler, um texto profundamente indigesto. E duas coisas, irmãos, me chamam a atenção aqui que eu queria dividir com os irmãos. A primeira delas é que, curiosamente, os filhos de Israel se tornaram semelhantes aos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Lembram o título do sermão? A decadência de uma nação. Nós vimos a decadência de uma família, a decadência de uma tribo, e agora nós estamos vendo a decadência de toda a nação. Meus irmãos, povo de Deus, notem bem, nós não estamos falando aqui de um povo pagão, nós estamos falando aqui do povo da aliança, o povo de Deus no Antigo Testamento. Eles estão se comportando aqui semelhantes aos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Isso me chamou a atenção, me deixou estarrecido. E eles são chamados aqui na minha tradução de vadios. Em algumas traduções eles são chamados de filhos de Belial. É possível que algum irmão tenha essa tradução. Filhos de Belial, meus irmãos, é filho do diabo, literalmente. Esses homens aqui são chamados disso, de filhos do diabo. E o comportamento deles é idêntico ao comportamento dos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Não há dúvidas de que há aqui uma espécie de paralelismo entre esse episódio e o episódio de Gênesis 19, envolvendo a família de Ló. Não se lembra do que aconteceu com Ló, lá em Gênesis 19? Eu vou ler para os irmãos. Vejam como há muitas semelhanças ao que está acontecendo aqui com o que aconteceu lá. Gênesis 19 diz assim, olha, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Vejam as semelhanças. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça. Responderam. Olha ali os detalhes. Vejam as similaridades, vejam as semelhanças. Os anjos chegaram ao anoitecer, Ló os tratou com hospitalidade, mas eles se recusaram inicialmente, dizendo que iam ficar onde? Na praça. Tinha uma praça ali também. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se. Agora, olha, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Os sodomitas, os habitantes de Sodoma. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. O argumento é o mesmo, apresentado pelo ancião. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles.
Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Então, meus amados, notem que há muitas semelhanças entre o que está acontecendo com o levita, ali em Gibeá, e o que já havia acontecido com Ló, morando em Sodoma. O que confirma para nós que o povo de Deus, o povo da aliança, havia se tornado semelhantes aos habitantes de Sodoma. Tamanho grau de perversidade do povo de Deus. Eles queriam ter relações sexuais com os homens. Observem, comparando os dois textos, que ambos falam de forasteiros, o levita, sua concubina e o seu servo. E aqui, no caso de Ló, os dois anjos vindo da parte de Deus. Em ambos os casos, tem uma praça. Em ambos os casos, os homens queriam ter relações com homens. E em ambos os casos, para nos chocar, mulheres foram oferecidas no lugar dos homens. A única diferença das duas histórias é o desfecho. Porque lá em Gênesis 19, os anjos cegaram aqueles homens e eles então puderam sair e levar a família de Ló junto. Aqui não. Aqui a coisa foi por um desfecho pior. E a segunda coisa que chama a atenção aqui, meus irmãos, a primeira coisa é que o povo de Deus, o povo da aliança, se tornou semelhante aos habitantes de Sodoma. Tamanha perversidade do povo de Deus, quebrando a aliança com o Senhor. E a segunda coisa que chama a atenção, meus irmãos, é a covardia desses homens. A gente fica perplexo em ver como tão facilmente esses homens aqui são capazes de entregar a esposa e aquele homem, aquele ancião, entregar a sua filha virgem. A gente viu que coisa semelhante também aconteceu com Ló. Ele já estava disposto a entregar suas duas filhas virgens àquela turba. O que é isso, meus irmãos? Que covardia é essa desses homens que não são capazes de proteger essas mulheres? Percebam, meus amados irmãos, a maneira vil como as mulheres eram tratadas naqueles dias, naquela época. Que atitude reprovável, meus irmãos, execrável desses homens aqui. Que pecado terrível foi cometido contra essa mulher, contra essa concubina que foi entregue na mão daqueles perversos. Uma mulher, meus irmãos, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. As mulheres, meus irmãos, elas não são inferiores aos homens, não. Em dignidade nós somos absolutamente iguais. Temos o mesmo valor diante de Deus, a diferença são papéis. Deus deu papéis distintos ao homem e à mulher. Mas em dignidade, homem e mulher são iguais diante do Senhor. Isso aqui jamais deveria ter acontecido. Eles deveriam, se necessário fosse, morrer defendendo essas mulheres aqui. Enfrentar aquela turba, partir para a briga, fazer alguma coisa, mas jamais entregar de mão beijada aquela mulher, ou oferecer a sua filha. Isso aqui é simplesmente um descalabro, um absurdo. O extremo da covardia de um homem. Como é que esse homem teve coragem de oferecer a sua própria filha virgem? Como é que o levita foi capaz de entregar a sua esposa? Como é que eles passaram a noite dentro de casa, sabendo o que estava acontecendo do lado de fora? Isso nos deixa, meus irmãos, perplexos. A covardia desses homens aqui é algo absolutamente inominável. Nós não conseguimos nem adjetivar isso daqui. Que coisa terrível. Que coisa terrível, que coisa lamentável, irmãos. Nós não devemos fazer assim com as nossas mulheres. Não devemos fazer assim, meus irmãos. Devemos tratá-las com dignidade, com respeito, protegê-las. A exemplo de Cristo, Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse: olha, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós, homens, devemos estar predispostos ao sacrifício pela nossa família, irmãos. Pelas nossas esposas. Protegê-las. Um dos papéis do homem é a proteção da sua família. E esses homens aqui entregaram essa mulher aqui de mão beijada, sem oferecer a menor resistência. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. E o sexto ponto que eu quero destacar aqui para os irmãos é a reação do levita, agora nos versos 26 ao 28. Me acompanhe aí, meus irmãos, por favor.
Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Então, ao amanhecer, meus irmãos, depois de uma noite inteira sendo estuprada e violentada por aqueles perversos, por aqueles vadios, por aqueles filhos de Belial, a concubina se aproxima da porta da casa onde o levita havia se hospedado e caiu ali, quedou-se na soleira da porta daquela casa. Versículo 27. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Mas não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Meus irmãos, para piorar um pouco as coisas, esse covarde aqui, ao amanhecer o dia e ao perceber a mulher sobre a porta da casa, ele a trata com extrema frieza, irmãos, perceberam? Como se fosse um objeto. Levante-se, vamos. Como se nada tivesse acontecido. Não há qualquer afeto, não há nenhum gesto aqui de compaixão, de ternura, não há absolutamente nada. Vejam, meus irmãos, o retrato da liderança espiritual do povo naqueles dias. Esse homem aqui era um levita, ele não era uma pessoa qualquer. Ele fazia parte da tribo sacerdotal, ele fazia parte da tribo separada para o serviço espiritual. Imaginem, meus irmãos, se o líder espiritual era desse jeito, imagine a nação. Olha o que nós estamos vendo aqui. Ao encontrá-la morta, sem sentir qualquer culpa, colocou o corpo dela sobre um dos jumentos e rumou para sua casa. E aí nós vamos terminar, meus irmãos, o texto e a exposição com o último ponto. Versos 29 e 30, a denúncia nacional. Olha o que diz o texto aí. Quando chegou em casa, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Não há nada tão ruim, né? Dizem por aí, que não possa piorar. E como se não fosse possível piorar as coisas, ele vai e piora ainda mais, porque ele profana e mutila o corpo da sua concubina, cortando em 12 pedaços, e enviando cada pedaço a uma das 12 tribos de Israel. E qual era a finalidade desse homem ao fazer esse gesto de honra? Ele queria ganhar o apoio das tribos para castigar os homens de Gibeá que haviam matado, estuprado a sua esposa, ou estuprado e matado nessa ordem, né? Quando, na verdade, ele também havia participado disso. Ele havia permitido que isso acontecesse. Ele aqui não estava de inocente também, não. Mas esse gesto desesperado dele, chocante, era realmente provocar comoção nacional. Era chocar as 12 tribos de Israel e convocá-las para que elas partissem para corrigir esses filhos de Belial que habitavam ali na cidade de Gibeá, no território de Benjamim. E o versículo 30 termina dizendo: todos que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que devo fazer. Ele queria chocar realmente as duas tribos, ele queria chocar o povo e cobrar daquele povo uma reação de retaliação ao que havia sido feito com a sua concubina. Que lamentável. Aqui, meus irmãos, nesse capítulo 19, faltam agora o 20 e 21, nós vamos ver a decadência da nação. O título do próximo sermão vai ser o mesmo, a decadência de uma nação, parte 2. E o último capítulo, capítulo 21 também, a decadência de uma nação, parte 3. Porque esses 3 últimos capítulos retratam para nós de uma maneira muito crua a realidade espiritual do povo de Deus naquele período. A decadência de uma nação. E o que nós podemos aprender aqui para nós encerrarmos essa mensagem? Que lições nós podemos extrair daqui para aplicar aos nossos corações? Guarde isso, meus irmãos, em seus corações, por favor. Em primeiro lugar, quando não há governo de Deus,
reina a perversão humana. Quando não é Deus quem governa, meus irmãos, os nossos corações, o que vai nos governar é a nossa perversão. É isso que nós estamos vendo aqui nesse texto. Quando o povo de Deus anda longe do Senhor, o que resta, queridos, é a degradação moral. Tudo que nós estamos vendo aqui é consequência da quebra da aliança. Tudo que nós estamos vendo aqui é consequência do distanciamento de Deus. Eles desobedeceram ao Senhor. Eles fizeram alianças com aquelas nações que eles deveriam expulsar, e eles foram então aculturados. Eles absorveram a cultura daqueles povos e se tornaram praticamente bárbaros, como aqueles povos eram. Então, quando não há o governo de Deus, reina a perversão humana. Querido, quando Cristo não governa a nossa vida, a carne e o pecado tomam o controle, assumem o controle. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você não faz ideia do que é capaz de fazer longe do Senhor. Você não tem ideia do que você é capaz de fazer se você se distanciar de Deus. Meu irmão, há um potencial gigantesco dentro de cada um de nós para o que é mal, para o que é vil, para o que é desprezível. Não ignore a carne dentro de você. Nós somos convertidos, nós somos regenerados. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Pelo poder do Espírito, nós temos uma nova natureza. Mas, meu irmão, não se engane, nós temos que matar a nossa carne todo dia. Nós temos que pegar o velho homem e levá-lo à cruz, para que ele seja morto. E quando a gente para de lutar, o velho homem domina-nos. E nós começamos a fazer aquelas coisas que nós fazíamos no passado. E se nós deixarmos isso seguir, meu irmão, você não tem ideia do que você é capaz. Exatamente isso estava acontecendo aqui com o povo. Eles foram se distanciando e se tornaram iguaizinhos àqueles povos pagãos e perversos, a ponto de cometerem a mesma coisa que os sodomitas fizeram com Ló. Tentaram fazer com Ló. Tentaram fazer com aqueles anjos que visitaram Ló. Cristo, meus irmãos, precisa reinar em nossos corações. Você não pode apenas recebê-lo como seu Salvador, mas ele também tem que ser Senhor sobre a sua vida. Por isso que a gente sempre fala, você precisa entregar a sua vida a Cristo, precisa aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. As pessoas querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Mas a verdade é que Cristo precisa reinar em nós. Nós temos que nos submeter ao governo de Cristo, porque se nós nos autogovernarmos, meus irmãos, vai ser uma loucura. O nosso coração é mau. A Escritura diz em Jeremias, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o meu coração, é o seu coração longe de Deus. Então não brinque com isso. Quando não há governo de Deus, reina a perversão humana. Segundo, a nossa hospitalidade revela o nosso coração. É a segunda lição que nós podemos extrair daqui. Em Gibeá, ninguém quis receber o levita com a sua concubina, salvo aquele ancião que chegou na última hora para poder recebê-los. Isso mostra, meus irmãos, a frieza e a indiferença de um povo afastado de Deus. A fé verdadeira se expressa, irmãos, em amor, compaixão e acolhimento. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz, olha, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. A hospitalidade precisa ser uma marca do povo de Deus. Aliás, quero aqui trazer uma palavra em amor aos irmãos. Nós vamos retomar os nossos evangelismos pelo bairro, já agora em setembro. E eu creio que visitantes estarão entre nós. E nós, meus irmãos, precisamos ser acolhedores. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ser hospitaleiros. As pessoas que adentrarem esse salão para cultuar aqui conosco, nós precisamos receber bem esses irmãos, receber esses visitantes, com um sorriso no rosto, com carinho, demonstrar afeto sincero para com eles, para que eles se sintam bem aqui entre nós, se sintam verdadeiramente acolhidos. Isso não pode ser forçado, isso precisa ser sincero. Nós precisamos orar ao Senhor que nos dê esse coração hospitaleiro, acolhedor, para nós recebermos aqueles que hão de nos visitar, quando nós formos à rua, né, convidados para estarem conosco. A hospitalidade, meus irmãos, é uma marca cristã.
Você recebe bem as pessoas? Você gosta de acolher bem? Quando tem um GECOM na sua casa, você se esmera para preparar o lar, deixar tudo bonitinho para você receber os seus irmãos? Como é que é isso no seu coração? Sabe, meus irmãos, esse texto fala também sobre essa questão da hospitalidade. A nossa hospitalidade revela o nosso coração. Como é que é o seu coração em relação ao próximo? Com relação àquele que te visita, àquele que precisa da sua mão estendida. Esse texto fala sobre isso também. E, em último lugar, a terceira lição que nós podemos extrair daqui, queridos, é que a omissão diante do mal é cumplicidade. A omissão diante do mal é cumplicidade. Os homens de Gibeá praticaram o mal, mas toda a cidade, inclusive o velho e o levita, tornaram-se cúmplices ao não reagirem contra eles. Então não se iluda, não há neutralidade. Quando nos calamos diante da injustiça, nós nos tornamos parte dela. O mal está acontecendo perto de você, você está fazendo de conta que não está vendo, você está achando que Deus vai ter você por inocente? Nunca que vai ter. Nós temos, meus irmãos, que nos posicionar. A Escritura diz em Tiago, capítulo 4, verso 17, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você está vendo alguém sofrendo uma injustiça, você está vendo aquele que está fazendo de conta que não está vendo, está achando que não é com você e por isso Deus o terá por inocente. Não, meu irmão, Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de você. A omissão diante do mal é cumplicidade. Se você se omite ao ver uma injustiça, você está sendo cúmplice daquilo. Esse levita que foi cúmplice do que aconteceu com a sua concubina. Aquele ancião que inicialmente foi hospitaleiro, ele também. Porque eles entregaram aquela mulher de mão beijada e passaram a noite ali tranquilo, amanheceu o dia. Aquele levita chega na porta da casa e trata aquela mulher como se fosse uma coisa. Levanta, vamos. O que é isso? E aí eu preciso, meus irmãos, lembrá-los do que está acontecendo no nosso país. Eu não sei quantos irmãos já atentaram para o que está acontecendo no nosso país. Nosso país, meus irmãos, está caminhando paulatinamente para se tornar uma ditadura. Não se iludam. Nós já não gozamos de plena liberdade no nosso país. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, de pensamento. Não. No dia 8 de janeiro, houve uma manifestação democrática no nosso país, depois da eleição, e o governo que ganhou, o candidato que ganhou e o governo que está no poder, taxou aquele movimento de golpe de Estado. Prenderam centenas de pessoas. Aplicaram uma lei injusta, uma dosimetria penal injusta. Tem mulheres presas, idosas presas, homens já foram mortos, inclusive, presos, meus irmãos, sem terem cometido crime algum. Uma mulher foi presa e condenada a 14 anos de cadeia, porque foi na estátua, em frente ao STF, e escreveu lá, perdeu o mané com um batom. E nós temos visto traficantes de drogas sendo soltos. Nós temos visto estupradores sendo soltos. Que país é esse que nós estamos vivendo? E muitos de nós têm permanecido em silêncio, como se isso no futuro não fosse chegar até nós. Isso é ilusão. Nós precisamos, amados irmãos, nos manifestar, porque a omissão diante do mal é cumplicidade. Temos que nos indignar, temos que protestar. Não podemos ficar em silêncio diante do que está acontecendo. Embora eu tenha divergências teológicas sérias com Silas Malafaia, o que está acontecendo com Silas Malafaia é perseguição política, sim. Esse homem não cometeu crime algum, mas detiveram o seu passaporte. Ele está proibido de sair do país. Por qual crime? Isso está acontecendo. E boa parte da igreja evangélica, e aí uma vergonha nós informados, estamos também em silêncio. Só agora, recentemente, alguns líderes da fé reformada começaram a se pronunciar. E para terminar, meus irmãos, dentro desse ponto final aqui,
A omissão diante do mal é cumplicidade? Eu quero trazer para os irmãos uma palavra, uma frase do Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão que viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Poucos irmãos devem conhecer a história desse homem, mas Dietrich Bonhoeffer, ele participou ativamente da Operação Valkyrie, inclusive tem um filme com esse nome. A Operação Valkyrie foi uma das inúmeras tentativas de assassinar Hitler, o líder do Terceiro Reich. E esse homem de Deus aqui, Dietrich Bonhoeffer, fez parte dessa Operação Valkyrie na tentativa de parar Hitler, na tentativa de matá-lo. Mas a operação fracassou e esse homem terminou sendo enforcado. Mas sabe o que ele diz? Não falar é falar. Não agir é agir. Não tomar uma decisão é tomar uma decisão, não é? E ele termina dizendo, diante do mal, a neutralidade é cumplicidade. Então a gente está vendo o mal avançando, a gente está vendo o mal crescendo, atingindo pessoas da nossa mesma fé, condenando inocentes. E a gente, como igreja, fica calada. A gente está sendo cúmplice disso. Não podemos ter medo. Porque, silenciando-nos ou não, uma hora isso vai chegar até nós. Então, meus amados irmãos, a omissão diante do mal é cumplicidade. Que Deus, meus queridos, nos abençoe e aplique as lições dessa palavra em cada coração. Amém.